Vamos ao rápido, estamos pra chegar. Logo estaremos com Jesus ali no ar. A palavra já está perfeita, só falta o povo se aprontar. Estamos quase lá, esposa eleita pra chegar. Estamos quase lá, esposa eleita pra chegar. O povo de Deus é santo, escolheu sua palavra. A palavra é a verdade do que está escrito na Bíblia, e o rapto se dará com a família Abrana, quando todo ajuntamento se der, então a esposa subirá. Quando então o ajuntamento se der, a esposa subirá. Que Deus abençoe aos amados irmãos ali na internet. Bendito e louvado seja o Senhor Jesus Cristo nesta tarde. Hoje, irmãos, aqui dia 21 de junho de 2026. Eu estou aqui para fazer este culto live, onde os irmãos hoje aqui só tem o irmão Luiz Fontaniva que vai chegar. A irmã Jocelina hoje não está conosco. E aqui sou eu e mais esse pequeno grupinho que estamos seguindo a outra porção agora, e levando esta palavra para os irmãos aí na internet até onde ela ir, e assim eu cumpro o chamado que Deus tem me dado para esta palavra neste dia em que estamos vivendo, nesta hora em que nós estamos vivendo. Então eu adorei a Deus aqui com um cântico e infelizmente eles cortam as minhas lives por causa de cânticos, mas este cântico não tem autoria, ele é uma autoria minha, então acho que não há direitos autorais, porque é de minha própria autoria. Como não tem ninguém que fez e fui eu mesmo o autor, acredito que não poderá ser cortada a live por causa dele, porque não tem autoria reivindicada, sou eu mesmo. E eu mesmo não reivindico nada, né? Deus apenas me inspirou para esse pequeno hino de entrada, o que eu cantei agora. Irmãos, hoje vamos falar de um assunto, né? E vou adorar ao Senhor agora com a minha oferta, esperando o irmão Luiz, aí quando ele vir terá a oportunidade dele, se quiser fazer a oferta. Então, vou adorar a Deus com a minha oferta ao ministério da outra porção agora. Vou dar início então, Senhor, irmãos, fazendo uma oração ao nosso Deus. Pai Celestial, ajuda nesta pregação, esteja presente comigo aqui para levar esta palavra às pessoas que estão ali no outro lado, na internet, assistindo esta palavra. E que tu possas abençoar a quem ouvir esta palavra e receber ela no seu coração, neste ministério da outra porção agora, que vem após a pessoa estranha e após o irmão Branham, William Marion Branham, que é o mensageiro das eras da igreja, o último mensageiro, o qual é teu servo e que deixou esta última palavra para que nós continuássemos com ela, crendo no que ele pregou e também no que a pessoa estranha pregou após ele partir. Nós cremos assim na outra porção agora, crendo em tudo que Branham pregou e em tudo que pastor Osmar
pregou igual a Branham, mas aquilo que saiu fora de Branham, ali onde diz que não é mais escritura, então que nós deveríamos continuar com esta outra porção agora, então isso nós deixamos de lado e ficamos com aquilo que achamos que foi correto, com a tua palavra inspirada, a Bíblia e também as mensagens gravadas e escritas ali em livrinhos do irmão e profeta William Marion Branham, o último e sétimo mensageiro das eras da igreja. Nós te agradecemos, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajude na pregação, Senhor, e que seja tu falando através de mim, para que eu possa ser um servo que te sirva conforme a tua perfeita vontade. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, hoje então eu trouxe uma pequena palavra para nós, intitulada Pecando novamente e não consertando, perde a redenção. Irmãos, isto não é uma pergunta, mas uma afirmação. Pecando novamente e não consertando, perde a redenção. Eu vou começar aqui a minha pregação lendo na palavra de Deus em Hebreus capítulo 6, no verso 4 em diante, para mostrar aos irmãos o que a palavra de Deus nos diz. Aqui está escrito o seguinte, que provavelmente foi escrito pelo apóstolo, servo do Senhor e primeiro mensageiro das eras da igreja, o apóstolo Paulo. Deus abençoe, irmão Luiz. Pode entrar, estou na live, né? Se você quiser ofertar, eu acabei de ofertar ali, que é a hora da oferta, irmão. E seja bem-vindo à palavra de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Então eu vou começar aqui, irmão Luiz, e os irmãos da internet, que saúdo a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Lendo em Hebreus 6, verso 4 ao 6, que diz: Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, irmãos, conforme está escrito aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus, vejam, está escrito estas palavras, e a minha pregação hoje é: pecando novamente e não consertando, perde a redenção. Como eu disse antes, não é uma pergunta este título, mas uma afirmação. Estou afirmando o que estou dizendo e pretendo provar isso conforme o Espírito de Deus me guiar pela palavra, através também da mensagem do próprio profeta irmão William Marion Branham. Então, irmãos, eu quero ler para vocês algo que escrevi que diz o seguinte: sabemos que o mundo, as pessoas, melhor dizendo, estão corrompidas e pervertidas, e a maioria no maligno, ou estão fazendo as coisas e obras de Satanás. Muito difícil encontrar em nossa época quem queira servir o Senhor Jesus Cristo, porque a carne física gosta das coisas que vê e sente, e os prazeres que o inimigo apresenta às pessoas através da tecnologia e através da ciência e dos homens entendidos na ciência e tecnologia. São muitos. As pessoas não buscam as coisas espirituais e o conhecimento de Deus através da sua única verdade, que o Espírito de Deus, o qual é o próprio Deus em essência, deixou escrito para os homens e mulheres
através dos servos homens inspirados pelo Espírito, escreveram a palavra escrita de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a única fonte da verdade sobre Deus e o único meio de se saber da existência de um Deus Espírito, o qual fez um tabernáculo terrestre para si mesmo, um corpo carne como o nosso, onde o Espírito dele habitou em plenitude nesse corpo e o chamou de Filho dele. Um filho que era filho, mas onde o Pai Criador habitou. Deus com os homens, o Emanuel, conforme está escrito na palavra de Deus. Sendo assim, a maioria das pessoas não deram crédito ao Filho Jesus Cristo e o crucificaram e o judiaram antes ainda de o crucificarem, pois não creram e muitos só foram crer após ele morrer e ressuscitar. Então, as pessoas não querem nada com a palavra, pois a palavra da Bíblia é pesada para eles. É um fardo onde contraria muitas coisas prazerosas da carne. E não pode isso, e não pode aquilo, e assim não produzem um prazer de viver. Mas os homens crentes na palavra têm que viver entre dois mundos, e tudo podem fazer com moderação, para não atingir a fé e preceitos que firam ao Deus invisível, que nem tudo aceita da parte daquele que crê na Bíblia. Os crentes, para alcançarem a redenção, não podem praticar nem participar de certas práticas que os que optaram por não crer na Bíblia praticam, e por optarem não crer e nem viver pela palavra da Bíblia, são considerados aos olhos do Criador como rebeldes e desobedientes, e assim tornam-se adoradores daquele que foi o primeiro a desobedecer e se rebelar contra os princípios e ordens do Criador e Deus Todo-Poderoso. Os escolhidos como esposa de Cristo, esposa de Branham, estes alcançaram isto por optarem em crer e obedecer e viver pela palavra. Por isso são chamados escolhidos, os eleitos. Então, com tudo em moderação, vivem segundo a palavra escrita e revelada da Bíblia. Na pregação da pessoa estranha, criou-se um certo dito entre eles no tempo em que a pessoa estranha pregou, que mesmo pecando não perdem mais a redenção, a qual alcançaram. Mas isso não é correto com a Bíblia. Tudo na vida que erramos devemos conta, ou dar conta, e pela lei do retorno voltará para nós na mesma proporção do que erramos, ou, conforme o caso, até pior. Muito bem, vejamos. Você creu e recebeu as revelações da última mensagem do mensageiro, do último, que foi Branham. Então, por isso você recebeu e creu na revelação, a revelação dos trovões. O último eleito já entrou, o cordeiro agora é leão, e todas essas revelações que foram ali deixadas por William Branham, não pela pessoa estranha,
mas por William Branham, o mensageiro, deixou elas ali. Mas, cegados, precisou vir então um após Branham para continuar a mensagem, porque ainda não era o tempo do arrebatamento. E nesse tempo que não se deu o arrebatamento, a palavra ia progredindo cada vez mais conforme cada mensageiro da era pregou em seu dia. Aquilo que cada mensageiro pregava, desde o primeiro, que foi Paulo, até o último Branham, eles eram salvos, aqueles que criam no mensageiro, segundo a mensagem daquele mensageiro do seu dia. Então, na nossa geração agora, que é após Branham, nós temos que crer para ser salvos na pregação do último mensageiro, mesmo ele tendo partido, mas deixou ali as fitas gravadas em cassete e hoje foram já transferidas para CDs, DVDs e coisas de tecnologia moderna, também para livrinhos escritos, para que nós tenhamos ela como uma segunda Bíblia para nós. Então, por isso seguimos Branham, que é o último mensageiro. E conforme ele mesmo declarou em uma de suas pregações, essa foi a última e a verdadeira mensagem para seguirmos. Sendo a última e verdadeira mensagem para seguirmos, amados irmãos, não nos resta outra opção a não ser acompanhar os acontecimentos futuros através das profecias que o próprio irmão William Marion Branham deixou para nós, que são as profecias da mensagem Espírito da Verdade, nos parágrafos 4.2 ao 4.4, aonde ele disse ali, fora uma outra pregação, que ele disse que viria um após Branham partir. Ele mesmo deixou isso ali gravado nas fitas cassete e transferido para livrinho. Então houve o ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa. Então cremos que este homem, este pastor, não profeta, mas profeta na qualidade de pastor, não na qualidade de profeta mesmo, mas que ele foi a pessoa estranha que cumpriu aquela parte e também cumpriu o Apocalipse 10, 8 ao 11, profetizando novamente a mensagem. Ou seja, não é que ele profetizasse fazendo profecias ou tendo visões como Branham teve. Ele não era profeta vidente, mas era um profeta com revelação conforme pastor. O próprio irmão Branham ensina na sua própria mensagem que todo pastor é um profeta. Agora depende da qualidade daquilo que cada um recebe do seu chamado e do que Deus tem para dar para cada um deles, segundo o propósito divino. É propósito de Deus. Se Deus quer que um pregador nasça com o dom de visão e revelação para revelar, certamente nós sabemos que ele terá esse dom. Pastor Osmar Rodrigues Costa teve o dom de ter aberto o entendimento para as revelações que Branham fez e que nós estávamos cegados e não entendíamos quando lia a mensagem. Por quê? Porque, meus irmãos, era a época de uma evangelização para nós aqui no Brasil, quando a mensagem veio dos Estados Unidos para cá, trazida pelo casal irmão Hart Russell Martin e sua esposa Lorene Halley Martin. Então, a mensagem veio e começou a ser evangelizada pelo apóstolo irmão Martin e sua esposa, porque a esposa acompanha o ofício do marido quando o marido, ou a pessoa ali escolhida por Deus é casada. Se ela não é casada, Deus certamente agirá nela da maneira que Deus quer agir. Nem todos nós somos chamados a ser casados, mas temos que cada um de nós caminhar no caminho do Senhor,
tendo o entendimento de nossa vida e sabermos cada um encontrar em nossa vida aquilo que agrada ao Senhor e que faz bem também a nós, segundo o propósito de Deus para cada um de nós. Aos que são casados, então há também os homens casados chamados a pregar o Evangelho. E então pregam o Evangelho e são ali como bispos, ali com a sua esposa para servir o Senhor, uma única esposa. E um pastor, ele não pode casar com outra mulher sem que sua esposa esteja falecido, né? Ele tem que ser viúvo, enquanto ela for viva, porque ele representa Cristo. Então o pastor não pode ter isto, porque senão ele cai em adultério, e além de tudo é um adultério espiritual contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, contra os membros de Cristo e contra ele próprio, seu próprio espírito e alma, que representam ao Senhor Jesus Cristo em sua congregação, a qual ele foi eleito para ser administrador e pastor sobre aquele povo que ele paga dízimos, conforme a palavra ensina. Mas vejam, então Branham foi o último mensageiro. Então quem recebeu e creu na revelação, mas isso não faz de você, por ter crido na revelação do profeta e ter crido nos trovões e nas coisas que pastor Osmar ensinou, maior que o outro, e o homem que pecar, este morrerá. É o que diz a palavra. Portanto, após você crer e ser batizado e viver pela fé, mas se cometer algum erro contra seu irmão ou irmã e não arrepender-se e não confessar, você perde a redenção que Cristo fez na cruz. Pois você crucifica ele novamente lá. Por isto é necessário arrepender todos os dias, porque todos os dias nós cometemos alguns pecados. E ir logo pedir perdão a quem pecou, porque se você não se arrepende, isso já é um sinal que você na verdade nem eleito era, pois se fosse, pensaria 2 vezes ou mais vezes antes de praticar algo contra alguém, irmão de fé ou não. Porque nós devemos ser honestos com todas as pessoas, mesmo as de fora de nosso grupo, nossa igreja, nosso tabernáculo onde frequentamos. Porque, na verdade, irmãos, nós temos que ser honestos com todas as pessoas, sejam elas do nosso grupo, a qual nós congregamos ou não. Então eu vou ler aqui na pregação de Branham, em perguntas e respostas, número 2, no parágrafo 77 em diante, para tirarmos nossa conclusão do que o profeta explicou nessa mensagem que Branham pregou. Então, perguntas e respostas, número 2, até, deixa eu ver, foi pregada em 23 de agosto de 1964, essa mensagem de Branham. Então, aqui no parágrafo 77, eu vou ler até o 92, irmãos, para nós tirarmos alguma conclusão sobre o que eu falei agora, né? No 77, um pouquinho mais na metade, diz o seguinte: agora vejam, uma delas é o rapto, aqui bem atrás, antes do milênio. E quando a terra arder, é aqui depois do milênio e depois do juízo do trono branco. Vem,
os santos estarão acampando sobre a extensão da terra quando Satanás se aproxima aos arredores da cidade amada. E Deus faz chover fogo e enxofre do céu e os destrói. Bem, isso aqui, irmãos, fazendo um parêntese, é o que vai acontecer ainda quando, então, Satanás for solto após aquele milênio, né, que ele é solto depois de 1000 anos, para tentar novamente ali os filhos de Deus. E ver se algum vai querer ir com ele, depois de ter passado 1000 anos reconstruindo a terra junto com o Senhor Jesus Cristo Brana, que estava ali governando sobre a terra. Então, continuando. Então, irmãos, aqui fizeram uma pergunta para o irmão Brana, dizendo assim, que ele está dizendo: irmão Branham, também creio que uma mulher deve estar sujeita a seu esposo. Porém, se uma mulher cristã tem um esposo pecador, que nem sequer a um dos seus serviços, vem a um dos seus serviços, e quer que sua esposa faça coisas, cortar o cabelo, vestir shorts e ir a lugares ímpios, deve esta mulher estar sujeita a este homem nesta maneira? Por favor, expliquei isto mais claramente. Explique isto mais claramente, a pessoa pede. Esta é uma pergunta que é feita a miúde, o irmão Brano fala aqui. Não, irmã. O irmão Brano está respondendo a pergunta para a irmã que fez a pergunta. Não, irmã. Não está sujeita a tal pessoa. Não, claro. Por esta causa deixarás tudo e te achegarás a Deus. Agora, se esse homem quer viver contigo, e você permaneça cristã, porém, se ele vai fazer você usar shorts, cortar seu cabelo, e fazer todas estas outras coisas, e lugares ímpios, né, onde a pessoa vai, lugares ímpios, que o seu esposo obriga ela a ir junto, primeiro busque o reino de Deus e sua justiça. É o que o irmão Brano está dizendo aqui para nós, irmãos. Primeiro busque o reino de Deus e sua justiça. Não estás atada a tal pessoa como essa. Porém, enquanto, diz a Bíblia, enquanto ela e ele consentem em viver juntos, e agora estes, não anotei as escrituras porque só as escolho, é você, há uns quantos minutos, escolho uma agora e logo não tenho tempo. Porém, Paulo disse que enquanto eles, o esposo não crente, tem uma não crente, ou esposa crente, e assim sucessivamente, que a esposa crente permaneça com o esposo crente, enquanto não for contrário para com Deus. Se ele consente em viver com ela, siga adiante, querida. Se queres ir à igreja, isso está bem. Porém, eu não vou. Não creio nela. Nada tenho a ver com ela. Porém, tu prossigas, isso está bem. Porém, quando ele diz, não podes fazê-lo, ou não podes ir à tua igreja, na tua congregação a que você pertence, querendo o marido obrigar a sua esposa, ele não sendo crente e ela sendo uma cristã, uma crente, né, irmão Luiz? Entendi. Então diz, não pode fazê-lo. Agora aí há uma coisa diferente. O irmão Brano responde aqui. Aí há uma coisa diferente. Não estás sujeitas a isso, então, por Deus te separarás de tudo que é errado, até mesmo do marido errado. Porém, irmãos, agora vamos fazer um parêntese aqui nesse pensamento do irmão Branham. A minha pregação não tem muito a ver com casamento e divórcio, porque o nome da minha pregação é outro. É pecando novamente e não consertando, perde a salvação. Este é o nome da minha pregação. Mas eu estou dando como exemplo, irmãos, essa história que o próprio irmão Branham está aqui relatando e contando para nós e explicando sobre essas coisas. E nós vamos chegar daqui a pouquinho
lá onde é o ponto que nós temos que entender que se nós pecarmos, mesmo sendo eleitos, que se dizemos família Branham e redimidos, mas pecarmos, não nos arrependermos do que fizemos a alguém e não confessarmos e ainda assim irmos a tomar da ceia do Senhor, e lá estamos enganando a nós mesmos, além de enganar o Senhor, porque não haverá salvação para uma pessoa assim, ela estará destituída de ser eleita. Pode estar no grupo que se diz família Branham, vai ao rapto, mas se ela está nessa condição, escondida na congregação e não sabem que ela está em pecado, no dia do arrebatamento ela não subirá. E na verdade, uma pessoa dessa, irmãos, não estará junto nem com aqueles do ajuntamento da noiva, que é a pregação que vem agora, na outra porção agora, porque a outra porção agora é o ajuntamento da esposa. Assim é o ministério que Deus me deu para pregar a todas as gentes do mundo. Então vejam, continuando o que o irmão Branham fala, aí ele diz, há uma coisa diferente, não está sujeita a isso então, por Deus te separarás de tudo, inclusive do marido, só que nós temos que ver que ela vai se separar daquele marido, mas enquanto seu marido for vivo e ela não for uma viúva, ela não poderá se casar novamente. Ficará separada daquele homem e deixará nas mãos de Deus, para que Deus cuide do restante. Ou Deus converterá o coração daquele homem para que se arrependa do que fez para sua esposa, de não aceitar ela ir na igreja ou obrigá-la a alguma coisa, ou Deus vai retirar ele por amor àquela esposa eleita, porque aquela esposa é uma eleita de Cristo, na mensagem dos eleitos, não estou falando na mensagem dos denominacionais, aqueles que creem em Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade ou a dualidade, que é só dois. Estou falando dentro da mensagem dos que creem e são tidos como eleitos do Senhor. É logicamente que Deus, por sua esposa, faz tudo. E é capaz até mesmo de tirar a vida daquele homem rebelde que quis fazer mal a uma pessoa que é dele, do Senhor, uma serva do Senhor. Perderá sua vida para que Deus possa restituir e dar um marido para ela e assim ela cumprir a palavra como viúva, se ela assim o desejar casar novamente. Por isso, irmãos, que tudo nós levamos em oração. E certamente, se ela deseja se casar novamente, está numa condição assim, basta ir no seu quarto, orar a Deus, e Deus a ouvirá, e Deus a responderá conforme a sua situação. Nós somos a esposa que temos acesso direto com o nosso Criador, porque Ele é o nosso esposo, e o esposo trata nós diretamente, cada um de nós com Ele. Nós temos que reconhecer quem somos. Nós somos esposa, nós temos a voz para falar direto com o nosso esposo, marido, Senhor Jesus Cristo. Ele certamente nos dará uma resposta a cada um de nós. Por isso que temos que descobrir o que nós somos. Parece que a esposa Branham não descobriu ainda o que ela é. Nós temos poder e autoridade em nossa mão, dada pelo nosso esposo, o Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos na palavra. Então nós temos devolvido a nós aquele poder que o próprio Adão perdeu lá no paraíso para a serpente. E ele nos restituiu esse poder, ele nos deu essa autoridade. Então, Deus conversa com nós e nós com Deus diretamente. Não necessitamos de um canal para a oração. Pedimos oração ao nosso pastor e tal. Mas, irmãos,
temos que entender que cada um de nós somos a esposa eleita. Tanto o pastor, que é o administrador daquele corpo de Cristo aqui na terra e do seu tabernáculo, como os membros são a esposa preparada para ser a esposa eleita. Todos nós temos o direito de dobrar o nosso joelho e pedir diretamente ao Pai, e Ele nos responderá, porque Ele irá negar a um filho, a esposa dele, alguma coisa que seja decente? Nunca. Deus saberá. E as pessoas incrédulas e ímpias que não creem como nós receberão a lei do retorno pela maldade que praticam. E não é rogar praga a ninguém, mas simplesmente a lei do retorno do que praticaram, ou aquele marido praticou errado com a esposa crente, porque ele não cria, mas quis obrigar, você é minha esposa. Então, se você é minha esposa, você é obrigada a me obedecer, não em tudo. E o próprio pastor que nos rege e que administra sobre nós na igreja, também nós não somos obrigados a obedecer ele em tudo. Nós obedecemos o pastor enquanto ele permanece com a palavra, pregando a verdade da palavra. Porém, se ele sai fora, em algum lugar em que não é mais escritura, o que diz a palavra para nós? Permaneçamos com a escritura, com a palavra, e não com o homem que saiu fora da palavra. Então, nós sabemos que ao trocar ali a pessoa estranha, Deus retirou por algumas coisas também que ele falou por aí e pegou na voz de muitos pastores que repetiram o que ele falava. Não teve um que foi capaz de ter caráter e dizer: pera lá, Osmar, isto que você está falando está fora da palavra, não posso te obedecer. Como é que você vai dizer que o dízimo é todo do pastor e faz tudo o que quiser com ele? Nós temos o nosso salário, não é tudo nosso não. Mas baixaram a cabeça e obedeceram ditos errados. E ali foi o fim do ministério sem o arrebatamento e sem o final do preparo para os eleitos que ouvem a palavra. Continuando, irmãos, aquilo que o irmão Branham fala. Irmão Branham, para uma pessoa que tem um cônjuge vivo, divorciado, que se volta a casar antes de vir a mensagem para ministrar. Irmão Branham diz, bom, em 1 Timóteo 3,2, se desejam anotar isso, e Tito, de 1 a 6, anotei essa. Anotem essa. Quero que leiam isso para esta pergunta. Bem, se um homem deseja o ministério de bispo ou de pregador, uma coisa ou outra na igreja, ele tem que ter só uma esposa. Isso é certo, um ministro. Agora, isso é Timóteo 3,2 e Tito do 1 ao 6 agora. Tito do 1 ao 6, sim. Agora anotem. Que a Bíblia diz que esse homem que é um ministro na casa de Deus terá uma esposa. Então aqui, irmãos, é uma única esposa enquanto eles forem vivos, até que a morte os separe. Não é assim que se diz? Não é assim que um prometeu ao outro, e este prometeu ao outro, e diante de uma testemunha, que é o pastor, o que é isto? É algo que ele firmou ali, ficou marcado no céu, né? Disse, até a morte os separa. Querido irmão Branham, aproximadamente 10 anos atrás, Deus me recebeu agora e curou o que o dom do amor, ou melhor, revelou o que era o dom do amor. E do mesmo modo, em minha oração para que eu retorne, o receberei antes que morra? Ouvirá meu esposo a palavra? E que farei eu?
Isso é mais de uma pergunta. Agora, o que aqui ela disse, meu esposo, assim sendo, suponho que terá que ser uma mulher que disse isto. Agora, ela perdeu o seu primeiro amor, vem? Se esfriou no espírito. Agora, irmã, talvez porque você ainda vem à igreja e faz o que é correto, não tens perdido a salvação, mas o gozo de tua salvação o tens perdido. Uma vez Davi clamou ao Senhor e disse, Senhor, devolva-me o gozo da minha salvação. Ainda és cristã, porém eu, irmã, o que desejas fazer é livrar-te de tudo que sabes. Busque a Deus e ore, disse o irmão Branham para essa irmã. Ouvirá meu esposo a palavra, e que farei eu? Conforme disse esta manhã, seja salgado, vós sois o sal da terra. Teu esposo observarás tua vida pura, e o marido que é incrédulo será santificado ao Senhor pela esposa crente. Apenas busque o Senhor, permaneça humilde e ore todo o tempo, dando graças a Deus e sendo benévola com teu esposo, enquanto ele deseje viver contigo nessa forma. Para os serviços de domingo, se uma mulher comete um erro, espere um minuto, é melhor que eu leia isto primeiro. Vem. O irmão Branham lê para si a pergunta, diz o tradutor aqui. Muito bem. Se uma mulher comete um erro com um homem casado e se arrepende e o corrige com seu esposo, conforme a Escritura, tem ela que ir à esposa do homem envolvido, mesmo se esta esposa não sabia nada disso, ou é obrigação do homem dizê-lo primeiro, ou é necessário que ela seja ferida de todo? Até onde podemos ir com esta restituição quando terminada é feita e quando esta envolve a amizade? Bem, minha querida irmã, só há uma coisa que tens feito que está correta. Estivesse envolvida, imagino, ou esteve envolvido alguém que conheces num ato mau, que tens tomado o companheiro de outra mulher e tiveram um ato social, e quando o fizeste, aí caíste de tua graça. Então, te arrependeste, e não podes arrepender-te até que voltes a este varão e corrijas. Tens que juntar teu esposo e ir este homem, o qual fizeste. E essa era a coisa que devias haver feito. Isso é Escritura, devias fazê-lo. Então vejam, aqui irmão Branham está dizendo para nós, irmãos, em um pequeno resumindo, que aquele que erra e peca contra a esposa pecou, o marido pecou, e se ela descobre, daí o marido tem que pedir perdão a ela. E ela, se ele descobre algum erro dela, ela tem que pedir perdão a ele. Porque tem pecados, irmãos, que nós cometemos contra as pessoas, e tem pecados que nós cometemos que é contra o nosso próprio corpo, ou contra a nossa própria consciência daquilo que cremos, também na palavra. Então, quando nós pecamos alguma coisa que é contra Deus, que é no que nós cremos na palavra, e saímos fora de alguma coisa, então nós pedimos perdão direto a Deus. Mas se nós pecamos contra alguma outra pessoa, ou irmão, que cometemos algum erro, não adianta você ir no quarto, se ajoelhar e pedir perdão a Deus. Você tem que pedir perdão àquela pessoa, porque aquela pessoa foi ferida por você. E ela precisa curar aquela ferida que está magoada com você. Está magoada com nós?
E como que ela vai curar isso se não ouvir da voz daquela pessoa: me perdoe, fui eu que errei? A pessoa, ela vai ser uma cura para aquela pessoa que ela mesma feriu. E aquela pessoa precisa ser curada daquela ferida, através do pedido de perdão daquela outra pessoa e do reconhecimento daquele que errou, do erro que cometeu. Por isso que muitas vezes a pessoa é orgulhosa e fica guardando o seu pecado e não vai ao seu irmão por vergonha, mas não teve vergonha quando cometeu a fofoquinha lá atrás e destruiu a vida do teu irmão ou da tua irmã. E deixou ele lá sofrendo, com aquele peso na alma de ver que uma pessoa foi malvada com ele. E continua vivendo como se nada tivesse feito, escondendo dos irmãos que agora ela parece continuar sendo uma pessoa santa e pura. Mas aos olhos de Deus, a veste que ela tem está manchada. E ela não poderá subir ao arrebatamento com veste manchada. E com veste manchada, nenhum de nós entra no reino de Deus. Então, meus irmãos, se nós cometemos um erro contra um irmão ou uma irmã, e continuamos ali pelas costas, fazendo fofoquinha dele, achando que está tudo bem, eu tenho pena de você, irmão ou irmã, que comete isso e continua guardando aquilo em segredo e tem coragem de tomar a ceia do Senhor, porque um dia isso retornará para você. Você vai ter um encontro direto com aquele que seria o teu esposo, porque se você fez isso e não teve coragem de pedir perdão, você não era a esposa dele. Você estava fingindo ser alguém na igreja, mas não era nada mais, nada menos do que uma pessoa má ali, fingida. Não vai ao arrebatamento. Entendem, meus irmãos? Então vejam, por que estou dando esse exemplo e essa explicação do irmão Branham? Para ver que, pecando novamente e não consertando, perde a salvação, perde a redenção que Cristo fez para nós ali na cruz do Calvário, e que você aceitou a palavra e diz: sou eleito, sou eleita, sou da família Branham. Mas se você está nessa condição, escondendo o pecado, meu irmão, você não é eleito nem eleita, você está num grupo escondendo o pecado, tomando a ceia. E provavelmente Deus não vai nem te encaminhar para o grupo do ajuntamento, que é daqueles que reconhecem e não são orgulhosos e reconhecem seus pecados. Então Deus os aceita como esposa, porque nós temos que ser como Cristo e amarmos uns aos outros como Ele mesmo nos amou. Temos que ter a mesma coragem que tivemos de prejudicar alguém. Temos que ter a coragem também de ir lá e pedir perdão se queremos alcançar a redenção. Então, irmão Branham continua, parágrafo 84. Não faz muito tempo, uma senhora veio a mim, daqui mesmo de Louisville. Ela é uma jovem, ela andava com um homem. Então ela soube que estava fazendo mal e deixou a cidade e se foi para uma outra cidade, bem longe, mudou o seu nome. Vivia com alguma gente. E este homem a seguiu. Vejam, ela se mudou de cidade, se sentiu culpada, foi lá e ainda fez uma mentira. Disse que era outro nome, mudou até o nome, vivendo com outro tipo de pessoas, né? Ali naquela outra cidade. Mudou a identidade dela diante daquelas pessoas. E este homem a seguiu, e quando chegou ali, lhe disse que tinha a prova de sua culpa. Ela ainda teria que permanecer sendo sua esposa consensual, ou ele diria aquilo. E quando ela estava ali, se casou com um bom homem cristão. Vejam, além dela ter cometido aquele pecado e ido mudar de cidade, ainda ela foi lá naquela cidade, mudou o nome, irmão Luiz, e casou novamente com outro homem. Então aqui diz, irmão Branham,
E quando ela estava ali, se casou com um bom homem cristão. E disse que se ela não vivesse com ele, ele divulgaria a coisa completa e ameaçou a mulher. Portanto, tinha que viver com ambos os homens, o que fez mal em lugar de no princípio mostrar suas verdadeiras intenções. E teve um bebê, e agora a menina tem como que 18 anos de idade. E deles, na verdade, não sabe qual é o seu pai. Agora ela entra na menopausa e isto lhe apanha. Agora, o que pode fazer ela? Eu disse, há somente uma maneira. Ela disse, se digo isto ao meu esposo, me deixará? E se minha filha sabe disso, se suicidará. E eu disse, irás ao inferno se o retiveres em teu coração. Então aqui, irmãos, vou fazer uma pausa. Vejam, pecando novamente e não consertando, perde a redenção. Se você não conserta o que você faz, o próprio irmão Branham está explicando para nós aqui alguns casos que aconteceram com ele. Você perde a salvação, e perdendo a salvação, todo homem que peca vai ao inferno. Sua alma, depois que parte dessa dimensão, vai para a dimensão das trevas exteriores, que é o inferno. Então vejam, aí você diz, mas eu sou eleito da família Branham, eu creio em todas as revelações que pastor Osmar explicou ali, das revelações dos 7 selos, que estavam ali escritos nos 7 selos, as revelações dos trovões e tudo mais que foi explicado, mas eu sou salvo, o sangue de Cristo me cobre do mesmo jeito, eu não perco mais a minha salvação, não. Você já perdeu, meu irmão e minha irmã. Se você retiver pecado em seu coração, a esposa do Senhor é a mais perfeita que tem que ser. Ela não pode subir ao arrebatamento com veste manchada de pecado. Entenda, meu irmão e minha irmã. Por isso perde a redenção, sim. E eu vi muitos na família Branham, que se dizia família Branham, quando eu frequentava lá com eles. Mas eu sou da família Branham, eu não peco. Eu vou no arrebatamento igual, porque Jesus já morreu por mim, o sangue dele me cobre, estou perfeita já, sou perfeita. Você é perfeita e usando dos dízimos que foi pago à igreja? Por que você não frequenta mais Franca? Por que houve uma divisão? A esposa do próprio pastor, que era o pastor que indicou o pastor de Franca. Mas por que está acontecendo isso? Onde está o erro? O que há de escuridão por ali? E aí, querem me dizer que ali ainda há alguma coisa boa para se seguir, ou há uma maldição sobre eles, porque também perverteram a palavra e não corrigiram quando disseram e continuam dizendo que os dízimos é todo do pastor e ele faz o que quiser com ele, fora outras coisas mais erradas que há. E aí vem me dizer que não haveria uma outra porção, então agora que tinha que seguir com a verdade da palavra revelada desse dia, porque aquilo ali já não é mais família Branham, mas família dividida Branham. Então, irmão Branham diz, e eu disse, irás ao inferno se o retiveres em teu coração. Agora faça o que lhe convier. Somente há uma coisa a fazer, é ter suas mãos limpas. E isso é exatamente correto. Seja honesta. Seja honesto, tabernáculo de Franca. Com Deus, não comigo. Deus está te requerendo hoje através da minha voz. Sabe, muitas vezes, nas visões, como vêm as pessoas, homens e mulheres, o Espírito Santo esquadrinha essas coisas que tem feito na vida. Você o tem ouvido e o tem visto, vocês sabem, vem. Eles dizem essas coisas que eles têm que fazer, eles dizem, bom, já eu o tenho acertado com o Senhor.
Porém, se deves a teu marido ou a tua esposa, vai e diga-lhe isso. E isso é certo, estará suposto a confessar isso. Agora, esta pessoa, se ela é a culpada, ela o fez, foi ao seu esposo. Agora, você se tem livrado da culpa, irmã, porque você adulterou contra seu esposo. Foste a teu esposo e te livraste da culpa. Estás livre. Se teu esposo continua, quer viver contigo, isto está de sua parte. Ele não tem que fazê-lo agora. Porém, se ele quer viver contigo e te perdoa, seja, pois, suficiente dama para nunca mais ser culpada de tal coisa. Porém, se ele não te perdoa, então esse é seu negócio. Esse é negócio seu. Ele pode te repudiar. Exatamente correto. Mas agora, o homem com o qual tiveste o ato agora, ele é o que tem que ir à sua esposa e trazer a sua esposa e regressar a você. Fizeste tua parte, agora é a vez dele fazer a sua parte, ou a parte dele. Vê. O segundo interessado. Esta mulher teve o ato com o homem e corrigiu com seu esposo, e confessou e o acertou. Agora o próximo homem também era um homem casado. Agora, ele tem que ir à sua esposa e tomar a sua esposa e regressar a esta esposa. Então está bem, vem no que digo? Está acertado então. Porém, fora disso, todavia serás culpada e no profundo em teu coração serás condenada. Não faz muito ali, tive uma mulher que tinha isso desde a Primeira Guerra Mundial. E ela disse, irmão Branham, ela havia gastado centenas de dólares em psiquiatras e tudo. Estive ali assentado, observando-a naquele quarto. Meda a trouxe a mim, ou Mida. Mida é a esposa do irmão Branham, é o nome da esposa do irmão Branham. Ela estava sentada ali, esfregando um lenço em suas mãos, nessa forma, disse, sinto que o mundo vai explodir, tudo nessa forma. Apenas permanecia ali sentado. Eu disse, agora, há algo acerca, você tem algo em algum lugar em sua vida? O irmão Branham ali, perguntando àquela irmã, ele estava testando ela, e perguntando, irmão, você tem alguma coisa retida na sua vida, alguma coisa que você escondeu para estar nervosa? Ela estava nervosa ali na frente do irmão Branham, né, preocupada com o que ela tinha cometido ali de pecado, e ela respondeu, não, sou professora e escola dominical. Vejam bem, irmãos, olha a resposta dela, era professora da escola dominical, ela já foi logo recorrendo a dizer, sou uma santa ali da escola dominical, como se ela dissesse isso, porque era da escola dominical, ela se achava uma santa. Eu disse, muito bem, permaneci ali assentado um pouquinho e observei, eu disse, vejo, o irmão Branham era vidente, né? Ele disse, vejo um pequeno automóvel verde, e você está com um homem ruivo, e um trem de ferro quase tocando o automóvel. Ela deu um salto, irmãos. Vejam o que o irmão Branham vai dizer aqui. Ela disse, não diga isso a ninguém. Ali, irmãos, ela ficou perplexa diante do irmão Branham. De irmão Branham ter tido uma visão de Deus naquele momento, e Deus mostrou para ele o pecado que ela tinha retido em sua mente e seu coração. Então ela ficou ali, estarrecida com aquilo que o irmão Branham falou, como se ela dissesse, meu Deus, como que ele soube disso? Mas o irmão Branham era profeta, era vidente, Deus mostrava as coisas para ele. Coitada dessa irmã, coitado de qualquer um de nós que aparecesse na frente do irmão Branham, porque mentir para Branham era a mesma coisa que mentir para Deus quase, porque o Branham era esposo do Senhor e Deus era com ele. Imagina só chegar na frente do irmão Branham e achar que ia sair tudo bem dali. Mas não, irmão.
Ela disse, não diga isso a ninguém, ou não conte isso a ninguém. Eu disse, quer dizer, irmão Branham disse, neste tempo seu esposo estava no exército. Veja, irmão Branham contando a vida dela e vendo tudo em visão ali na frente dela, irmãos. Ela começou a chorar, saltou, não diga a ninguém, vem. Isso estava profundo em seu subconsciente. Ela disse, faz tempo que confessei isso a Deus. Veja, irmãos, ela confessou a Deus, irmão Luiz. Mas se realmente Deus tivesse perdoado ela, ele não tinha nem mesmo revelado em visão para o irmão Branham. Sim. Porque uma vez perdoado o Senhor Jesus Cristo, então diz, está perdoada, não tem por que eu revelar isso ao meu servo, ao meu profeta. Mas já revelou, então é sinal que nem perdoada estava diante de Deus, não adiantou nada ela confessar para Deus, meus irmãos. Então, ela disse, faz tempo que confessei isso a Deus. Eu disse, porém espere um minuto. Você nunca fez mal contra Deus. Você fez mal contra seu voto matrimonial. Vejam, irmãos, quando você casa com alguém diante do sacerdote e você diz ali aquele juramento, jura ficar com ela ou com ele até o dia em que a morte os separar, né? E não importa se é um sacerdote católico ou é um pastor, seja o que for, você está fazendo um juramento e aquilo que está fazendo está sendo marcado no céu, não importa lá se você era de tal igreja ou não, aquele juramento foi escrito, gravado e filmado pelos anjos de Deus, e tudo que nós fazemos em nossa vida fica gravado e filmado diante do Senhor. Então aquilo valia. E quando nós pecamos e saímos por aí, sendo casados, adulterando com outras mulheres ou com outros homens, a mulher com outros homens, ou casados ou não, você terá que dar conta, meus irmãos, um dia. E isto vai fazer você perder a tua salvação no reino de Deus. Você não entrará no reino de Deus, se é que você vive por crer na Bíblia. Agora, se você é um que é ateu, ou que goza daqueles que creem na Bíblia e não vive pela Bíblia, aí é problema seu, irmão. Você está vivendo por si mesmo, por sua própria rebeldia, por sua própria consciência, né? E o seu próprio livre-arbítrio de crer ou não crer. Porque quem crê e vive pela Bíblia, crê pela fé, que optou por crer e viver pela palavra de Deus. Então diz irmão Branham, você fez mal contra o seu voto matrimonial, tens que regressar a teu esposo e primeiro acertar isso. Ela disse, ele me deixará. Ela disse para o irmão Branham, ele me deixará, irmão Branham. Eu disse, de todos os modos, Deus tem te deixado. Portanto, agora, qual queres que te deixes? Eu disse, vá a ele. E o irmão Branham perguntou, qual deles queres que te deixes? Teu marido ou Deus? Qual deles tu escolhe, irmão Branham disse? Você prefere que Deus te deixe? Então, em outras palavras, você perderá a tua salvação e irá ao inferno, escondendo esse pecado. Então, o irmão Branham disse, vá a ele. Ela disse, ele fará isto, eu tenho 2 filhos. Eu disse, bem, isso é tudo que posso dizer, e o psiquiatra nunca tirou isso de você, mas o Espírito Santo tem revelado e nunca tenho visto em minha vida. Ela disse, isso é exatamente correto. Disse, bom, eu absolutamente não posso dizer isto a ele. Eu disse, muito me agrada havê-lo conhecido. Prossegui ao outro quarto e ela regressou aqui dentro. Mida disse, ela quer te ver outra vez aí dentro. Entrei ali e disse, que deseja? E ela disse, irmão Branham, não posso dizer isso ao meu marido. Eu disse, seu esposo é um homem de cabelo negro? Veja, irmão Branham teve outra visão diante dela. Ela disse, sim,
Eu disse, ele tem que confessar-te a mesma coisa. Ela disse, oh não, meu esposo. Eu disse, melhor é que te vás e consiga trazê-lo aqui. Eu disse, você conhece a certa mulher que usa um vestido rosa, que trabalha no escritório em certa classe de companhia de automóvel? Ela disse, seguro? Ela quis dizer companhia de seguro, né? Eu disse, não a chamam de certo nome em particular? A mulher disse, sim. Eu disse, faz 2 semanas se assentaram sobre uma árvore de faia, assentados num pequeno automóvel Chevrolet cor escura com o número da placa tal e tal, e estiveram no mesmo ato. Irmãos do céu, o que é ficar na frente do irmão Branham, né? Ou o que era, né? O irmão Branham contou toda a vida do homem para a mulher, entregou o marido dela. Ela disse, meu esposo, não, como se dissesse, não acredito. Eu disse, muito bem, vá, chame-o e vem aqui. Ela se foi. Nos poucos minutos, regressaram. Ele disse, é certo. Eu disse, vê você? Agora vai e diga adeus. Porém, primeiro, quando vires ao altar, recordares que deveria acertar isso primeiro, e enquanto este outro interessado aqui for culpado de não contar a sua esposa, essa esposa se tem livrado, agora esta da parte dela, este seu esposo. Porém, este outro homem e sua esposa têm que vir livres de culpa nisso, e você, não importa o que faças, te perseguirá enquanto viveres, até que confesses. Só há uma forma de fazê-lo, confessar isto. Ainda que te esfole de todos os modos, faça-o, diga a verdade, então tens acertado. Amém? Posso ouvir a muitos na gravação dizendo isso está errado? Porém, trate você uma vez e veja se não é ou não é. Muito bem. Irmãos, vejam. Então, aí alguns irmãos ainda vão reter em sua mente que pecando novamente e não consertando, perde a redenção. Não adianta dizer que é família Branham, não adianta ficar sobre uma escuridão. Irmão Branham sempre dizia, confesse teu pecado, não há quem vá ao reino de Deus em pecado, meus irmãos, seja esposa eleita ou não. As pessoas estão ali frequentando algum lugar e ali retendo pecados, tomando ceia em pecado e acham que um dia passarão em branco. Com Deus nunca passarão em branco, e achando que estão salvas e que é só vir o rapto e vão subir no arrebatamento. Oh, eu creio na palavra dos 7 trovões, eu creio no pastor Osmar. Pastor Osmar foi uma voz que trouxe a palavra para nós crer e mudarmos nós mesmos, termos uma metanoia, ou seja, convertermos-nos à palavra do Senhor. Irmão William Branham foi outra voz, foi a voz que trouxe a restauração. Pastor Osmar profetizou novamente, e a outra porção continua falando a você, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus continua falando ainda neste dia em que já estão encarcerados e não sabem, vivendo encarcerados e não sabem que perderam a salvação. Por isso, irmãos, eu convoco vocês, eu digo para vocês, aceitem a palavra desta hora, se vocês ainda querem uma salvação. É a última misericórdia para este tempo final. Acerte com teu irmão, com tua irmã, mesmo que você não seja de um tabernáculo, não esteja em lugar nenhum congregando, você fez mal para alguém. Se você quer a salvação de Cristo, vá se consertar com aquele alguém. Não importa, você precisa.
E você precisa estar também no grupo do ajuntamento. Você precisa estar certo com os dízimos, porque Jesus disse: dai a César ou ao mundo o que é do mundo, que são os impostos. E disse a Deus o que é de Deus, é o imposto de Deus, o dízimo reservado para pagar o salário do pastor, para pagar as despesas da congregação, e a parte da igreja ser ali para ajudar aos irmãos da própria congregação, cujo pastor administra sobre todos. E assim eles mesmos têm que ouvir a voz do homem da hora e estar debaixo da voz do homem da hora, da liderança. Todos têm um líder. O homem da hora é o líder da hora. Os pastores dos tabernáculos são os seus líderes dos tabernáculos e governam sobre os tabernáculos, mas todos eles têm que estar ligados em uma só fé e uma só palavra e crença, e todos crendo igualmente no que o homem da hora fala, porque o homem da hora fala aquilo que Deus fala para ele falar aos demais, e assim sempre foi a palavra de Deus. Então, os irmãos que querem contribuir com o meu ministério e se acertarem com Deus e fazerem parte da esposa que vai ao arrebatamento, eu digo: deixem dos seus lugares errados e venham se unir à única mensagem mundial que está unindo as pessoas agora. Porque esta mensagem veio dos Estados Unidos para o Brasil. E irmão Joseph Branham também está debaixo da mesma palavra que eu creio. Nós todos cremos na palavra de Branham, na palavra de Deus. Então, se não há orgulho no coração, tem que reconhecer que o Espírito de Deus, a coluna de fogo que estava nos Estados Unidos, veio para o Brasil, e aqui do Brasil voltará então no arrebatamento, levando todos nós no rapto através desta palavra que é mundial para todos nós. Vamos orar, irmão Luiz? Vamos orar, vamos levantar de pé. Pai Celestial, abençoe os irmãos, abra o entendimento deles para entenderem a última palavra e última misericórdia dessa hora e desse dia. Que eles entendam que eles têm que estar debaixo de uma liderança. Nenhuma ovelha fica sem pastor, sem líder maior, nenhum deles. Por mais que eles digam, é o Espírito Santo que nos governa, mas a palavra já nos foi ensinado, até mesmo pelo Osmar Rodrigues Costa, a pessoa estranha, que o Espírito Santo, ele está em um homem da hora, para revelar a palavra para os demais. E essa é a mensagem de um só homem, a qual todo o inferno está contra este ensinamento. Que Deus abençoe a cada um e a nós aqui, continue nos abençoando cada dia que passa. Nós te agradecemos, Pai, pelas bênçãos que Tu tens dado a nós, pelas curas de nossas doenças, pela resolução dos nossos problemas diários que temos. Em tudo nós te damos graça, porque sabemos que Tu é quem nos sustenta e guarda todos os dias de nossa vida. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que Amém. Deus abençoe a todos os irmãos da internet e até uma outra próxima oportunidade. Deus abençoe, irmão Luiz. Tudo de bom. Amém.